E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar sobre um comentário, né, de um irmão protestante, que é recorrente, né? De vez em quando aparece um irmão protestante, por má fé ou por falta de conhecimento. Se é falta de conhecimento, é aquele negócio, né? A gente poderia, né, investigar antes de falar, né? Ou simplesmente dizer sim ou não, não sei, né? Ou dizer que não sei. Mas sobre a Igreja Católica, né? Sempre surge aquele comentário, quem fundou a Igreja Católica foi Constantino. Então veja esse comentário desse irmão protestante, né? Ele vai dizer, a comunidade católica se inicia a partir do século IV, né? Sob o imperador romano, né, Constantino, que fingiu, né, ao que ele escreveu, né, que fingiu ter se tornado cristão para enganar o povo. Veja só, né? A comunidade católica se inicia a partir do século IV, né? Quer dizer que aquela mesma conversa de sempre, né? Constantino fundou a Igreja Católica. A gente não sabe de onde essas criaturas tiraram, né, essa informação tão errada, né? E divulgar, né? Divulgar com toda coragem, né? Com toda certeza de que está certo, né? A gente tem muita informação clara, né, de que isso é uma grande mentira, né, uma grande mentira dos irmãos protestantes, para enganar pessoas, né, distraídas, para enganar pessoas que não estudaram o mínimo, né, da fé. Eu tenho aqui um livro, A Sagrada Tradição, de professor Felipe Aquino, e olha só a informação que a gente tem aqui, sobre a Igreja Católica, né? Já no primeiro século, né? Do final do primeiro século para o segundo século. Então, quando o irmão protestante diz, né, afirma isso, que a comunidade católica foi, né, iniciada, o seu início no século IV, e uma pessoa vai estudar, né, e encontra a verdade, o que vai pensar, né, de um irmão que conta, né, uma mentira dessa, que sai espalhando uma mentira dessa? Veja, Santo Inácio de Antioquia, né, foi o terceiro bispo da comunidade de Antioquia, da importante comunidade, né, de Antioquia, fundada por São Pedro. Conheceu pessoalmente São Paulo e São João. Quer dizer que ele conheceu, né, Santo Inácio de Antioquia, né, conheceu pessoalmente São Paulo e São João. Veja só, conheceu os apóstolos, né? Quer dizer que aquela beleza da fé católica, né? Para não deixar dúvida. E ele foi, né, Santo Inácio de Antioquia, o terceiro bispo dessa comunidade, né, de Antioquia, que foi fundada por São Pedro. Fundada por São Pedro. Quer dizer que Santo Inácio de Antioquia é o terceiro bispo dessa comunidade, conheceu pessoalmente os apóstolos, né, Paulo e São João, e sobre o imperador Trajano, ele foi preso e conduzido a Roma, né, onde ele morreu ali nos dentes dos leões, né, no Coliseu. Mas a caminho de Roma, ele escreveu cartas, né, às comunidades. E a carta, né, ao bispo de Esmirna, aos herminenses, apareceu pela primeira vez, né, a expressão Igreja Católica, no ano 107. Por volta do ano 107, né, apareceu já aí a expressão Igreja Católica, nessas cartas de Santo Inácio de Antioquia. A caminho, né, de Roma, a caminho do martírio, aonde surgiu, né, em suas cartas, né, pela primeira vez, né, a expressão Igreja Católica, escrevendo ao bispo de Esmirna, o bispo de São Policarpo de Esmirna. Veja, podemos dizer, né, que se apareceu no ano 107, né, a expressão Igreja Católica, isso que está registrado, isso que a gente tem, né, nos registros da história, né, a expressão Igreja Católica no ano 107, mas e aquilo que a gente que não foi registrado, a gente deduz, talvez até antes essa expressão já tenha sido usada, mas que o registro que está registrado é no ano 107. Mas a gente supõe que já pode ter sido usado, né, a expressão Igreja Católica até mesmo antes, né? Até mesmo antes. Veja, ele conheceu os apóstolos Paulo e São João. E no ano 107,
ele escreve, né, essa expressão, escrevendo ao bispo de Esmirna, São Policarpo, ele aparece nessa expressão Igreja Católica, né, pela primeira vez. Então, se o irmão protestante coloca que a comunidade católica, né, se iniciou no século IV, quer dizer que ele coloca ali, né, muito tempo, né, depois que a Igreja Católica vai se iniciar. Então a gente vê claramente, né, aí uma desonestidade, né, ou uma preguiça de estudar, né, ele já está aí falando as coisas, né? Quer dizer que no primeiro século, Santo Inácio de Antioquia já usava, né, essa né, expressão Igreja Católica, né, Igreja Católica. Então a gente vê aí, né, a grande mentira desse irmão, né, protestante. Com todo respeito, né, eu estou respeitando a pessoa dele. Eu estou dizendo que o comentário dele é um comentário, né, mentiroso sobre a Igreja Católica, de afirmar que a comunidade católica se iniciou no século IV, quando na verdade se iniciou com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo fundou a igreja e enviou ao mundo. A gente vê já no primeiro século, né, Santo Inácio de Antioquia, que conheceu pessoalmente, né, São Paulo e São João, né, o terceiro bispo da comunidade de Antioquia, fundada por São Pedro. Quer dizer que a beleza da fé católica é isso, é de não mentir, né? É uma certeza, né, absoluta. Só não é católico, né, por um grande mistério que a pessoa não é católico, mas é só estudar a história, né, com essa honestidade e com essa vontade de entender a verdade, que a gente vai chegar à verdade, né? Tem até a passagem que diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu estou aqui mostrando, né, esse comentário do irmão. Ele fez bastante comentários, né, aqueles comentários grandes, né, e nesses comentários tem essa parte que eu estou mostrando para vocês aí, que ele disse que a comunidade católica se iniciou no século IV, né, sob, né, o imperador romano Constantino, o que não é verdade. A gente vê claramente que não é verdade. Na época já no terceiro século, né, a Igreja Católica tinha 1.500 sedes, né, episcopais espalhadas pelo mundo. Já no século III, né? Já no século III havia no mundo mais de 1.500 sedes episcopais espalhadas pelo mundo. Olha aí, já no terceiro século, né? Quer dizer que quando chega em Constantino, a igreja já estava ali decidida. Para finalizar o vídeo, veja, o chefe do racionalismo, né, alemão, Adolfo Harnack, o chefe do racionalismo, né, aquele que chefiou aquela pesquisa para destruir os evangelhos, né, o inimigo da igreja, que, como disse o professor Felipe Aquino, né, estudou 50 anos, fizeram um estudo de 50 anos para dizer que os evangelhos eram falsos, né, eram uma criação, uma invenção da Igreja Católica. E no final desse estudo deles, né, foram obrigados a reconhecer o contrário, né? Quer dizer que esse chefe do racionalismo alemão, Adolfo Harnack, ele escrevia, né, abre aspas, antes de Constantino, a vitória do cristianismo estava já decidida, fecha aspas. Veja, o inimigo da igreja, né, perseguidor da igreja, estudou para destruir, né, os evangelhos, escrevia, né, abre aspas, antes de Constantino, a vitória do cristianismo estava já decidida, fecha aspas. Veja, de onde esse irmão protestante tirou que Constantino fundou a igreja? Veja, né, esse chefe do racionalismo alemão, né, esse Adolf Harnack, com todo o seu estudo, com toda a sua potência, com sua força, foi para cima da igreja. Chegou a essa conclusão que, antes de Constantino, a vitória do cristianismo estava já decidida. Então, quer dizer que, como a gente viu, né, Santo Inácio de Antioquia usar a expressão, né, Igreja Católica do final do primeiro século para o segundo século. Como a gente viu que a Igreja Católica no terceiro século já tinha mais de 1.500 sedes, né, episcopais espalhadas pelo mundo. E como você vê, o inimigo da igreja escrevendo, né, escreveu que antes de Constantino, a vitória do cristianismo já estava decidida. Ou seja, a Igreja de Cristo foi fundada, né, sobre essa rocha, né, com essa promessa de
que as forças do inferno jamais poderão vencer. Ou seja, quando chega em Constantino, a vitória do cristianismo já estava decidida. Já estava, né, decidida. Não tinha mais o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Se Jesus Cristo disse que as forças do inferno não poderão vencê-la, então é isso que eu creio. Né? As forças do inferno não poderão vencê-la. Então, como a gente pode ver, a importância de nós católicos é divulgar esse tipo de conteúdo. Por quê? Há irmãos, né, protestantes com má intenção, espalhando mentiras. Espalhando que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, né, se iniciou no século IV. E você vê aqui que o chefe do racionalismo alemão, né, esse Adolf Harnack, afirmando que antes de Constantino a vitória já estava decidida, né? A vitória do cristianismo já estava decidida. Ou seja, foi o próprio Jesus Cristo que fundou a igreja e que disse que as forças do inferno não poderão vencer a igreja. E não vão vencer. Né? É isso que o católico, né, convicto crê. Né? E é isso que o cristão deve crer. É por isso que a gente usa a expressão de que o protestantismo, né, é uma barca furada, é um grande engano. Né? Engana as pessoas. Né? Quer dizer que a gente vê Santo Inácio de Antioquia, né, um sucessor direto dos apóstolos, usar a expressão Igreja Católica no ano 107. Né? A gente vê que no século III, a igreja já tinha mais de 1.500 sedes episcopais no mundo. Né? A gente vê o próprio inimigo da igreja dizer que antes de Constantino, a vitória do cristianismo já estava decidida. Então é isso aí, meus irmãos. Eu tirei essas informações aqui do livro, né, A Sagrada Tradição, de professor Felipe Aquino. E usei também uma passagem desse livro aqui, que Jesus Cristo é Deus. Né? Esse livro também é muito bom, do padre José Antônio de Laboru, né? Que é um livro que o professor Felipe Aquino indica muito. Então é isso aí, foi daqui que eu tirei esse estudo. E viva, né, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que continua a missão de Cristo aqui na Terra. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, essa mensagem que eu deixo nesse vídeo. E a importância de nós católicos, né, sair aí com todo respeito, né, com respeito, mas que desmentindo, né, refutando essas mentiras, né, desses irmãos, né, protestantes, que às vezes usam até de má fé. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, deixa um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.